Opa, salve, salve, beleza? Neste vídeo vamos esmiuçar os números da campanha do Internacional, o tamanho da vantagem e o que falta para o time ser o campeão brasileiro de 2020. Mas antes de mais nada, olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que está chegando agora, não conhece, não está inscrito, vem aqui embaixo ou aqui no canto da tela, no botão de inscreva-se, não paga nada, não dói. Você acompanha o conteúdo diário falando da dupla Grenal, dá o like que dá moral para o canal no YouTube. E o importante também é ativar as notificações para ser avisado sempre de um conteúdo novo aqui no canal. E não esquece do comentário após o vídeo. Esse vídeo especificamente é para falar dos números do Internacional e atualizar a projeção, aquilo que de fato o Inter precisa e mostrar o quanto ainda é grande a vantagem do Internacional na briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2020. Esse vídeo eu vou contar com o Diogo Rimoli, que fez um trabalho muito interessante, inclusive foi apresentado na última segunda-feira aqui no canal, no programa Raio X, que vai ao ar todas as segundas às 9 da noite. E o Diogo fez uma projeção para realmente mostrar o quanto o Internacional pode atingir e, por consequência, a exigência de aproveitamento alto dos times que estão brigando pelo título. E este é o mote do vídeo. Beleza, Diogo? Como é que tá? Oi, Daniel, um abraço para ti, para todos aqueles que nos acompanham. Tudo certo, tudo tranquilo e vai ser um prazer analisar todos esses números. Bom, então o material da última segunda-feira no Raio X deu enorme repercussão e a gente tem mais alguns dados aqui, Diogo, para apresentar primeiro em termos de campanha, né? Eu acho que é interessante a gente começar, já que o Inter vai enfrentar o Bragantino no Beira-Rio, a gente começar falando da trajetória do Internacional nesse Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. O que a tabela aponta para o Inter em termos de resultados fora do estádio Beira-Rio, a gente pode trazer aqui na tela e falar um pouco mais a respeito dessa situação. Tá aí na tela então, o Internacional, que é o terceiro, né, Diogo? O Inter tem aí o terceiro melhor aproveitamento como visitante, 52,08%. Lembrando que todas as equipes, nesse momento da competição, têm 16 jogos fora, 16 em casa, ao todo 32 partidas. Importante a gente ressaltar isso, porque tivemos, além da vitória do Flamengo no Grêmio, o Bahia também, em jogo atrasado, venceu o Corinthians por 2-1, então agora tá tudo certo, tá tudo igual, todo mundo com 32 jogos. Ainda que na próxima rodada a gente tem um jogo que vai ficar para trás, que é o jogo do Santos, mas até esse momento são 32 jogos para cada um, 16 fora e 16 em casa. E esse aproveitamento do Inter fora de casa, ele demonstra o equilíbrio da campanha do Inter. O aproveitamento fora de casa, ele não é tão distante em relação ao aproveitamento dentro de casa. Óbvio que o aproveitamento dentro de casa é maior, mas não fica muito distante. Tanto é que hoje o Inter é a equipe que tem o terceiro melhor aproveitamento como visitante, e tem aí, está no topo da tabela enquanto mandante. Então isso acaba mostrando um equilíbrio muito grande em relação ao desempenho do Internacional nesse Campeonato Brasileiro, o que acaba sendo muito importante esse equilíbrio para que a equipe chegue na parte de cima da tabela da competição como um todo, Daniel. Maravilha, tá aí, portanto, esses dados referentes ao Internacional no que se refere à sua campanha fora de casa. Mas o Inter pega o Bragantino no próximo domingo, no estádio Beira-Rio. E é importante também a gente ressaltar a campanha do Internacional jogando em casa, que tem números maiores, né? E a gente chegou a debater a questão de não ter o torcedor no estádio, quanto isso influenciaria, mas no caso do Inter, a campanha como mandante, ela continua ainda sendo maior do que como visitante. Não há dúvida que já há algum tempo, né, o Internacional tem mostrado uma força bem interessante nos seus domínios. Claro que esse campeonato a gente sabe que em função da ausência do torcedor pode haver um decréscimo nesse sentido e talvez possa haver um decréscimo, inclusive, das equipes jogando enquanto visitantes, como, por exemplo, você enfrentar um Flamengo no Maracanã vazio é diferente que enfrentar um Flamengo no Maracanã cheio. Você enfrentar um Grêmio na Arena sem
sem a presença do torcedor também é um fator diferente para quem vai visitar. E o Inter, na condição de mandante, ele chega na segunda posição como melhor aproveitamento, com 77,08% de aproveitamento. O Inter perdeu apenas uma partida, foi aquela partida pro Fluminense, 2-1 no Beira-Rio. Aliás, o Inter perdeu os 2 jogos pro Fluminense, né? Perdeu no Rio de Janeiro e perdeu também no Beira-Rio, e era já o Abel Braga comandando o Internacional, ou pelo menos já tinha sido contratado o Abel Braga. Se eu não me engano, ele não estava na beira do gramado, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas se eu não me engano... O primeiro jogo do Abel foi contra o Santos, acho que foi no dia 14 de novembro. Mas depois teve o episódio da Covid, né, que ele pegou a Covid, acabou se afastando, mas ele ficou fora. Mas assim, enfim, é a única derrota do Inter em casa nessa partida contra o Fluminense no Beira-Rio, e o Inter fica aí na parte de cima da tabela, no segunda posição de aproveitamento como mandante, com 77,08%, pouco abaixo do Atlético Mineiro, que esse sim é o melhor mandante, com 81,25% de aproveitamento. E o Grêmio também, isso é muito interessante citar, o Grêmio é o terceiro colocado em termos de aproveitamento, aí com 66,67% como mandante. Está empatado, inclusive, com o São Paulo, né, na frente ali nos critérios. Agora, é interessante que o aproveitamento do Atlético Mineiro realmente para mandante é muito alto, né, 81,25%. Na verdade, se a gente for analisar Atlético e Inter, a diferença é um empate. É um empate que o Inter teve a mais e o Atlético Mineiro teve uma vitória. Ou seja, um dos jogos que o Inter empatou, o Atlético Mineiro teve uma vitória, e essa é a diferença real e concreta entre a campanha dos dois dentro de casa. Enquanto o Atlético tem 12 vitórias, o Inter tem 11. Enquanto o Atlético tem 13 empates, o Inter tem 4 derrotas, cada um perdeu uma dentro de casa. Bom, Diogo Rimoli, vamos dar uma atualizada aí, que foi inclusive o material utilizado por ti na última segunda-feira, o material que você montou aqui para o programa Raio X, que e traduz o tamanho da vantagem do Internacional, a projeção para o Inter conquistar o Campeonato Brasileiro e o que deve acontecer, né? O que deve acontecer para que o Internacional tenha esta possibilidade lá na frente confirmada. Então nós temos 3 cenários diferentes. O primeiro deles é com o Internacional fazendo 8 pontos, somando 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Daniel, antes da gente analisar de maneira mais detalhada essas 3 projeções, a primeira coisa que eu quero colocar, porque eu vi que, infelizmente, a gente tem pessoas que ou não querem entender ou entendem de maneira equivocada. Há que se diferenciar, fazer uma diferenciação em relação ao que é fato e ao que é projeção. O fato, qual é o fato? Bom, em termos de Internacional, o fato é que se o Internacional fizer 77 pontos, ele é campeão brasileiro. Por quê? Pelo simples fato de que a equipe que vem em segundo colocado hoje, que é o Flamengo, seguido de perto pelo São Paulo, também com 58 pontos. Os dois estão com 58 pontos, eles só podem chegar a 76 pontos. Portanto, se o Inter chegar a 77 pontos, ele é campeão brasileiro independente. Isso é fato, isso é número, isso não é projeção, é um número frio. Isso é matemática simples, né? Matemática simples, pura e simples. Então é bom a gente deixar bem claro, fazer essa distinção, porque não é isso que nós estamos apresentando aqui. Nós estamos apresentando uma projeção em 3 cenários diferentes, porque simplesmente a matemática nos diz, se o segundo colocado só pode chegar a 76, ganhando todos os seus jogos, quem está na frente, se chegar a 77, automaticamente não é mais alcançado pelos demais. Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente procurou fazer 3 cenários diferentes. O primeiro cenário, aquele ao qual tu te referia, é esse que a gente está vendo em amarelo, o Inter fazendo 8 pontos. Mas por que 8 pontos? Porque 8 pontos me parece realmente um aproveitamento bem abaixo daquilo que o Inter vem fazendo. Ou seja, 8 pontos em 18 jogos seria um aproveitamento de 44,4%. Ou seja, o Inter deveria ter uma queda brusca, né? Sim, deveria ter uma queda brusca. O que seria a combinação de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Internacional, se chegar a fazer esses 8 pontos, chegaria a 62. A 70 pontos. Isso obrigaria Flamengo a fazer 66,67%.
O São Paulo fazer 72,22, o Atlético Mineiro fazer 72,22, o Palmeiras fazer 100%, e ainda tendo que tirar saldo para passar o Internacional. E o Grêmio, após a derrota de ontem para o Flamengo, mesmo vencendo todos os seus jogos, se o Internacional fizer 8 pontos, não teria mais condições de chegar ao título de campeão brasileiro. Essa é efetivamente uma projeção num cenário que é um cenário de pouca produção para o Internacional em termos de pontuação. Né? Não adianta você fazer um cenário. Quando você vai fazer uma projeção, pelo menos eu penso assim, não adianta fazer o cenário mais positivo, porque aí fica muito fácil. Você tem. Sim, aí é só o time jogar e ganhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro para ser campeão. Exato, aí a gente ficaria naquela questão que é o fato. Basta fazer 77 e ninguém mais alcança. Não é isso. Então, a gente traçou 3 cenários. O cenário número 2. O Internacional faria 9 pontos. Mas 1 ponto apenas em relação ao cenário 1 não muda nada. Não, muda bastante coisa. Muda muito. Né? Muda, inclusive, o número de vitórias. Porque na projeção do Inter fazendo 8 pontos, o Internacional teria apenas 2 vitórias. Trocaria o jogo de empate por uma vitória do cenário anterior. Trocaria, sim. Não, na verdade, trocaria, exato. Na verdade, passaria uma vitória a mais e uma derrota a mais. Uma derrota a mais, E uma derrota a mais. Você poderia perder 3 partidas e vencer 3, ou seja, 50% de aproveitamento. O Inter, com 62, chegaria a 71 nessa projeção, com 50% de aproveitamento, que ainda fica abaixo do aproveitamento do Inter no Campeonato Brasileiro como um todo. E se a gente for detalhar mais ainda, Daniel, fica abaixo, inclusive, do aproveitamento do Inter jogando só fora do Beira-Rio. Porque se o Inter tem 52% de aproveitamento jogando fora, fazendo 50% nesses 6 jogos que faltam, chegaria a 71. Bom, se o Inter chegar a 71, ele obrigatoriamente faz com que o Flamengo, que é o segundo colocado, precise de 77,78% de aproveitamento, o mesmo servindo para o São Paulo. E a combinação, interessante essa informação da combinação, porque faz com que a gente visualize mais o que precisa efetivamente dentro de campo, além dos pontos. Óbvio que a combinação ela vai refletir o número de pontos, exatamente. Mas quando você olha para 4 vitórias e 2 empates e nenhuma derrota, bom, a situação ela fica um pouco mais complicada para quem tem que bater o Inter, caso o Inter chegue a 9 pontos. Porque você já não pode perder mais nenhum. Ou então você teria que ganhar 5 e perder 1. Mas eu acho que é mais fácil você ganhar 4 e empatar 2 do que vencer 5 e perder 1. Mas tudo bem. Então Flamengo e São Paulo teriam que vencer 4 jogos e empatar 2, no mínimo, para bater o Internacional nesse cenário. A situação do Atlético Mineiro ficaria aí sim obrigatoriamente mais difícil, porque teria obrigatoriamente que vencer no mínimo 5 jogos e aí poderia perder o outro. E Palmeiras e Grêmio, aí sim, sem nenhuma chance de título, porque efetivamente teriam que atingir 111,11% dos pontos. E aí isso é impossível. Bom, o terceiro cenário, né, que é outro cenário interessante aí, com o Internacional fazendo pontos, 10 pontos, lembrando que é possível, evidentemente, o Inter fazer mais, né, o que daria um aproveitamento de 55,56%. Exato. Aí seria mais um empate somado às 3 vitórias em relação ao cenário 2. E isso pode efetivamente fazer diferença, e faz diferença, porque, por exemplo, se o Inter fizer nesse cenário 3, como está traçado, 10 pontos, que seriam 3 vitórias, 1 empate e ainda podendo perder 2 jogos, o Internacional chegaria a 72 pontos, com 55,56% de aproveitamento. É abaixo do aproveitamento total que o Inter faz no Campeonato Brasileiro, que é bem mais alto do que isso, e se aproxima do aproveitamento do Inter fora de casa. Bom, nesse cenário, obrigatoriamente, aí sim, obrigatoriamente, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro teriam que vencer seus 5 jogos e aí poderiam perder 1.
teriam que obrigatoriamente vencer 5 partidas e perder uma. E, evidentemente, Palmeiras e Grêmio sem nenhuma chance. O Grêmio teria que fazer 122,22% e o Palmeiras 116,67%. Matematicamente, isso é impossível. Então, são 3 cenários que não são cenários, digamos, extremamente positivos em termos de pontuação. Não são ufanistas, não é o objetivo esse, é realmente e efetivamente mostrar que a vantagem do Inter ela é significativa, concreta e importante. Isso é uma projeção, não é uma definição, e é uma projeção matemática, e para mostrar efetivamente que esses 4 pontos que separam o Inter dos 2 que estão empatados logo abaixo, Flamengo e São Paulo com 58 pontos, que esses 4 pontos de diferença, eles são realmente algo que deixa o Internacional com uma vantagem muito boa. Para que a gente tenha também que entender, são necessárias 2 rodadas para que o Inter perca a liderança. Uma rodada não basta, são necessárias 2 rodadas. Então, a partir de agora, efetivamente, esses números acabam mostrando de maneira bem clara e objetiva o que o Internacional tem de cenário pela frente, e não um cenário tão positivo, fazendo 8, 9 ou 10 pontos. E aí sim, os outros teriam que procurar correr bastante nessas 6 partidas para procurar tirar essa vantagem do Inter. Outro ponto interessante é a classificação do segundo turno, já que está se falando muito do adversário do Internacional, que é o Bragantino, está se elogiando muito o que o time de Bragança Paulista vem fazendo, né? Um time que cresceu nesse segundo turno aí, está atrás do Inter, que é o líder desse turno final do Campeonato Brasileiro, né, Diogo? Essa é a classificação do segundo turno, todas as equipes com 13 jogos, faltando 6 jogos, chegariam a 19, mas os 19 do primeiro turno fechariam os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. A campanha do Bragantino é, sem dúvida nenhuma, nesse segundo turno, muito interessante mesmo. É uma equipe que fica apenas atrás do Inter e, curiosamente, eles se enfrentam nessa rodada no final de semana aí em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, e ela é igual à do Atlético Mineiro, que também tem uma campanha muito interessante e equilibrada ao longo da competição. Só eu destacaria outro quesito importante a ser analisado nesses recortes que a gente fala, Daniel, porque no momento que a gente analisa e faz esse recorte, olha, a campanha do retorno, o Inter é líder. Olha, a campanha no retorno, o Bragantino é vice-líder com 2 pontos apenas atrás do Internacional. Mas, por outro lado, também, já que a gente está falando de recortes, é interessante olhar jogos como mandante e jogos como visitante. Como, por exemplo, o Bragantino e Internacional como visitantes, eles têm uma diferença gigantesca entre eles. Óbvio que o Internacional não será visitante, o Internacional será mandante, mas nesse momento a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, levando em consideração as equipes visitantes, a gente olha que o Bragantino tem uma outra realidade. A realidade do Bragantino, por exemplo, é essa que você está colocando na tela. Ele é apenas o 13º colocado como visitante. Isso está se fazendo um recorte para evidenciar efetivamente que o Bragantino também tem lá suas dificuldades enquanto visitante. Ele tem apenas 33,33% de aproveitamento enquanto mandante. E o Internacional é o 3º. Então, quando se faz esses recortes, eu acho que é interessante você olhar por todo o viés possível. Se olha para o segundo turno, quando a campanha do Bragantino é efetivamente muito interessante, muito acima de qualquer expectativa, mas também acho interessante olhar como que o Bragantino se comporta enquanto visitante. Então, enquanto visitante, ele tem uma dificuldade efetivamente maior, e isso fica evidenciado também por esses números, no momento em que ele é apenas o 13º colocado na tabela de classificação das equipes como visitantes no Campeonato Brasileiro 2020, Daniel.
33,33% de aproveitamento, ou seja, um aproveitamento bem baixo. Diogo, a gente vai rodada a rodada mantendo esse contato aí, trazendo esse material que foi muito interessante, foi um material que deu uma repercussão muito grande na última segunda-feira aqui no Raio X, no canal Narrador Daniel Oliveira, e a gente vai na medida do possível também atualizando para a galera que está nos acompanhando, até porque nós poderemos ter mudanças nesse cenário aí em relação, obviamente, aos jogos e até a troca de posições, não no caso do Internacional, mas nessa briga aí dos demais também pelo título. Tá falado, Diogo? Tá falado. Grande abraço, Daniel. Até mais. Até a próxima. Valeu! Se você não tá inscrito, curtiu, dá o like. Não tá inscrito, vem aqui embaixo, ali no canto do vídeo, no botão de inscreva-se. Aproveita também para ativar as notificações para que você saiba de novo conteúdo como este e outros vídeos que virão aqui pelo canal, beleza? Segunda-feira, 9 da noite, programa Raio X com o Diogo Rímoli, o Sérgio Couto, o Cristiano Silva e eu aqui no canal, certo? Fui!